Eu confesso para vocês que estava aguardando até há pouco a decisão do Senado a respeito da votação em primeiro turno da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional dos Precatórios, porque queria fazer um comentário a respeito de duas importantes vitórias políticas obtidas pelo presidente Bolsonaro esta semana dentro do Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, que é considerada a casa onde existem maiores resistências ao Bolsonaro e ao governo. Eu já sei qual foi o resultado, né? Estou falando com vocês aqui 2h30 da tarde desta quinta-feira, dia 2 de dezembro, dia novamente de céu plúmbeo em Porto Alegre, cinza. Faz calor, mas o tempo não está muito legal aqui em Porto Alegre, não. Bom, senhores, o que aconteceu essa semana que eu considero assim da maior importância? Primeiro, ontem, na quarta-feira, foi a aprovação do nome do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, primeiro por parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois pelo próprio plenário do Senado. O nome do André Mendonça para novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já vou falar sobre isso aí para vocês e por que razão eu considero que foi uma vitória importantíssima do governo Bolsonaro. E a segunda questão é essa PEC, ou Proposta de Emenda Constitucional dos Precatórios. Bom, isso aí tira um problemão da cabeça do governo, né? Porque abemos orçamento para 2022, sem que estouro do teto garantido pagamento do Auxílio Brasil, a Bolsa Família, de R$ 400 por pessoa, acabaram de dar um presentão aí para o Bolsonaro, hein? Eleição no ano que vem, vocês já viram, né? Bom, mas vamos por partes. Vamos ver primeiro essa questão da proposta de emenda constitucional dos precatórios. Se não houvesse essa mudança na PEC dos precatórios, que foi aprovada hoje em primeiro turno, depois tem uma votação em segundo turno, e como ocorreram modificações da proposta original enviada pelo governo, vai para nova votação na Câmara. Mas a vitória foi tão aplastante hoje, agora há pouco, no plenário do Senado, 64 votos contra apenas 13, que eu me atrevo a dizer aqui que vai ser um passeio a aprovação no segundo turno e a aprovação por parte da Câmara dos Deputados dessas mudanças que foram introduzidas no Senado. O pagamento dos precatórios previsto para o ano que vem, legais, né, previstos, eram de alguma coisa como 90 bilhões de reais. Precatórios federais. 90 bilhões de reais. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, chegou a dizer várias vezes: um meteoro vai estourar na cabeça do governo, não tem como governar esse país com isso aí, tem que mudar isso aí. Bom, então, com essa aprovação, o governo federal não terá que pagar no ano que vem 90 bilhões de reais em precatórios, mas 39 bilhões é um alívio e tanto, né? Os cálculos do ministro da Economia são de que vai dar uma folga no orçamento do ano que vem de alguma coisa como 106 bilhões de reais, né? E com isso dá para pagar aí 50 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, a antiga Bolsa Família aí, garantindo o pagamento de R$ 400 para cada um dos 17 milhões de brasileiros durante os 12 meses do ano que vem. Olha só, é um presentão para 17 milhões de brasileiros. Mas do ponto de vista político, um ganho, eu não diria só político, mas eleitoral, inclusive para o próprio Bolsonaro, porque tem eleição no ano que vem. Então, tem que comemorar isso aí, né? Ainda falta, claro, votação do segundo turno em Câmara, mas, como eu já disse para vocês, a vitória foi tão aplastante hoje nesse primeiro turno do Senado, que eu não vejo como não vai ser aprovada a PEC no segundo turno e na Câmara dos Deputados. Não vejo como isso aí. Realmente não vejo como isso é. Bom, os valores devidos de precatórios federais têm subido assim geometricamente.
Eu já falei algumas vezes sobre isso no meu blog polibebraga.com.br. Me acompanhem ali. Eu trabalho o dia inteirinho com informações relevantes ali que são importantes para você. Em 2010, só para vocês terem uma ideia, os precatórios representavam o total de pagamentos previstos para aquele ano de 14,3 bilhões. Se não houvesse essa PEC agora, no ano que vem, o governo federal teria que pagar alguma coisa como, olha só, 90 bilhões de reais. 14 bilhões em 2010, 20 anos depois, 90 bilhões. O que aconteceu aí? Eu tenho explicado o que aconteceu aí. Uma farra dos precatórios, tá? Uma farra dos precatórios. Nós podemos depois analisar com mais calma isso aí. Para quem não domina o assunto, eu vou relembrar aqui que precatórios são dívidas do governo federal, líquidas e certas, mas não apenas dívidas que o governo reconhece, mas dívidas que foram reconhecidas pelo judiciário, que manda pagar. Se o governo não paga, vai incorrer em crime de improbidade administrativa e o governante vai acabar se dando muito mal. Então são dívidas da União que tem chancela do Poder Judiciário, que não tem como escapar daquilo ali. A não ser, claro, agora, através de uma mudança na própria Constituição em relação à forma de pagamento. Porque o que essa PEC dos precatórios estabelece não é um calote puro e simples, é uma espécie de calote. Porque parcela os pagamentos a lo largo. Estabelece um limite para pagamento de precatório durante o ano. Esse ano que vem só vai poder pagar 39,9 bilhões. Em vez de pagar 90 bilhões, vai ter que pagar. No ano que vem, o governo está autorizado a pagar até o limite de 40 bilhões. Passou desse limite e não paga. Não vai pagar. Vai empurrar com a barriga para os anos seguintes. Não vai dar um calote, mas vai empurrar o pagamento para os anos seguintes. Foi isso aí que foi aprovado hoje no Senado Federal. E a outra questão, eu acho que foi uma vitória importantíssima, porque todo mundo dizia, inclusive a grande mídia, mas o governo não tem como aprovar esse PEC dos precatórios, nem com banda de música. Isso aí hoje até senadores, inclusive da oposição, votaram com o governo, porque não tinha alternativa. O que iam fazer? Quebrar o país? Não tem como. Eu também gostaria muito que as dívidas fossem pagas dentro do prazo, que não tivesse nem precatório, quer dizer, deveu paga. Eu, por exemplo, estou devendo, eu pago. Se eu não pagar, eu vou me incomodar, uma barbaridade. Né? Tem que pagar, quer dizer, mas o governo não paga. O governo alega que não tem dinheiro e emite um título aí, um precatório, dizendo eu estou devendo para você e vou pagar dessa forma aí. E essa forma é essa que eu acabei de narrar para vocês aí. Então, a vitória importante do governo Bolsonaro é o seguinte: esses precatórios que têm crescido geometricamente nos últimos anos não são precatórios de dívidas que foram desonradas pelo governo Bolsonaro. O maior volume ocorreu durante os governos do Lula e da Dilma. De novo eles aí. Mas é isso aí. É bem essa a verdade. Então, o Bolsonaro, claro, o governo, para o ano que vem, para não se inviabilizar, mandou essa PEC dos precatórios, até para garantir recursos para poder pagar o Auxílio Brasil aí na proporção de R$ 400 para cada uma das 17 milhões de pessoas beneficiadas. Bom, é uma vitória política incontestável essa aí. A outra vitória, foi ontem, a outra vitória, e foi hoje, aliás, a outra vitória ocorreu ontem, que é a indicação do André Mendonça, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que foi indicado pelo Bolsonaro há 4 meses para ministro do Supremo Tribunal Federal. O Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o inimigo feroz, foi inimigo do Bolsonaro e do governo, porque não conseguiu as vantagens que pediu lá. O Davi Alcolumbre segurou essa indicação durante... não fazia sabatina. Ficava alegando tudo que era coisa e não fazia sabatina. Ele mesmo disse várias vezes: eu quero estender isso aí o máximo possível para que acumule votos aqui capazes de derrotar essa indicação. E
já tinha gente que estava dando assim como favas contadas que se fosse sabatinado o André Mendonça, ele seria crucificado e depois seria fritado em banho quente ali na frigideira, né? Tava todo mundo achando isso aí, há bastante tempo vinha dizendo isso aí. O Bolsonaro teve paciência, o André Mendonça muito mais ainda, se articularam e finalmente ontem saiu a sabatina, na qual eu vi boa parte da sabatina. O André Mendonça teve um desempenho magnífico ali e foi aprovado por 47 a 32. O André Mendonça é paulista de Santos, tem 50 anos, é terrivelmente evangélico, casado, 2 filhos, né? E vai assumir, segundo o Luiz Fux, a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 16. Com isso ficará completa o pleno do Supremo Tribunal Federal, que é composto de 11 membros. Hoje só tem 10, porque se aposentou Marco Aurélio Mello, e foi justamente a indicação para ocupar o lugar do Marco Aurélio Mello, né? O André Mendonça vai ocupar isso aí, então. Hoje tem 10 ministros, com ele vão ser 11 ministros. Desses 11 ministros, o Bolsonaro já nomeou um, né? Que é o Cássio Matos. E agora está nomeando o outro, que é o André Mendonça. Vai ter 2 entre 11. Já não é tão pouco, antes ele tinha 11 contra ele. Hoje, pelo menos, vai ter 2 a favor e 9 contra, né? Não é bem assim como eu estou contando, mas grosseiramente é isso que está acontecendo. São vitórias políticas, como eu já disse para vocês, aí, que tem repercussões eleitorais, inclusive, para o ano que vem, né? E pavimenta o caminho, deixa o caminho mais sereno para que o presidente Bolsonaro possa governar melhor o governo e também enfrentar aí um 2022 aí que promete ser, eu acho, o melhor dos 4 anos do governo dele, né? Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso aí. Vamos ver então o que vai acontecer aí. Essas são as informações que eu queria passar para vocês hoje, nessa tarde cinza aqui de Porto Alegre. São 14 horas e 45 minutos.